ao invés de despolicizar, né, produzir no nosso tempo. E essa politização tem por trás exatamente esse porteiro, que é o porteiro diante da lei, que impede que as pessoas acessem os seus direitos, acessem a justiça. E esse porteiro me parece ser a ideologia. Uma ideologia de segurança nacional que se transforma numa ideologia de segurança pública e que no fim nós, juízes, acabamos incorporando essa ideologia e acabamos nos transformando nesse porteiro diante da lei, nesse porteiro que impede que as pessoas atinjam seus direitos. Ao invés de sermos exatamente aqueles que conduzem as pessoas a lei, nós somos exatamente os porteiros que impedem a presença, o acesso à lei. E eu poderia perguntar ao senhor, o que nós, juízes, podemos fazer diante disso? Bom, eu sei que a primeira resposta óbvia seria decida. Né? Eu acho que isso nós temos que fazer. Como juiz, nós temos que decidir. Né? Nós temos que decidir e, decidindo, enfrentar todas essas situações no nosso dia a dia, processo a processo, despacho a despacho, sentença a sentença. Mas se o senhor me permite uma pergunta, talvez de caráter bastante pragmático e talvez até de desafio, eu queria saber o seguinte: o senhor como um advogado, né, que olha para a magistratura, que vê a nossa atuação, que vê todas essas coisas acontecendo, que vê inclusive essa politização extrapassando a esfera do sistema penal, mas é a politização do juiz trabalhista, a politização do juiz de família, enfim, é uma politização que se generaliza em todo sentido. Né? E eu perguntaria ao senhor, bom, os juízes individualmente, não preciso dizer que todo mundo sabe o que faz, o que deve fazer, não tem que decidir. Mas eu pergunto, o que a Associação Juízes para a Democracia, o que o núcleo carioca da Associação Juízes para a Democracia pode fazer de concreto para enfrentar essa situação? O que o senhor poderia sugerir, o que o senhor poderia apontar para que nós possamos fazer concretamente, como associação, como instituição, para enfrentar essa situação, para apresentar caminhos para a solução disso, para que os juízes realmente assumam esse verdadeiro papel e se dispõem desse papel de porteiro dessa igreja? Eu acho que a Associação Juízes da Democracia está fazendo isso. E aqui no Rio, muitas batalhas foram travadas e têm sido travadas. Né? Às vezes, por magistrados individualmente, às vezes, pelo grupo, recorrendo, enfim. Nesse sentido de... Acho que o fundamental é nós termos a consciência de que o juiz é um personagem muito especial, ele é central na questão do sistema penal. Está nas mãos dele. Ele é central. O juiz é o eixo. Se o juiz tiver incorporado, né, e eu concordo com a sua leitura daquele porteiro como, enfim, ideologia, se o juiz incorporar que a tarefa dele, na qual ele é insubstituível, e aí sim, aí todas aquelas referências, né, a importância política do juiz, que muitas vezes passam a ser completamente verdadeiras, que é o seguinte: não passa por aqui poder punitivo ilegítimo, ou seja, ilegal, o analógico é ilegal, não passa inconstitucional, não passa irracional. O juiz que faz isso ali, enfim, na obscuridade do seu exercício, da sua vara, ele, feliz dos jurisdicionados, definitivamente, falando politicamente, nós não temos como nos livrar da pena neste momento. Mas nós podíamos reduzir drasticamente isso. Esse juiz ali, ele presta o maior serviço que pode ser prestado ao Estado de Direito, porque ele contém o Estado de polícia. Ele contém o Estado de polícia que lateja para ganhar espaço e que vai ganhando, e quando ganha não cede de novo. Toda transigência que o juiz tenha, né, com o avanço do poder punitivo, é o impulso que o Estado de polícia está, e é um pedaço do Estado de Direito que ganha. Vai ali, flexibilização de garantia, toda a transigência. Então, isso, digamos,
Eu acho que, digamos, não há o que ser feito, acho que vocês estão fazendo isso, heroicamente aí, em conjunturas corporativas frequentemente adversas, incompreensões e tal, mas também acho uma coisa, ou eu estou enganado, ou essa reunião aqui, há 10 anos atrás, nós seríamos 6. Eu acho que estão soprando uns ventos aí, começa lá. De repente, eu vejo, tanto aqui ao nível do governo federal, uma preocupação com encarceramento, uma coisa assim, como lá, sai um relatório norte-americano, esse que está hoje, que... Peraí, estamos com 1%, o projeto é esse, é transformar o país numa grande penitenciária privada. Eu não sei se todos vocês sabiam, eu já falei isso tanto que provavelmente as ações das empresas que exploram penitenciários privados nos Estados Unidos integram o índice Nasdaq, nova economia. A indústria do controle do crime faz parte da nova economia, tanto quanto a telefonia celular. Então, é esse o problema. E é um capital que se reproduz no seu próprio alicerce. Com que discurso? Com o discurso do jovem professor funcionalista. A prevenção geral, com todas as baboseiras que nos inculcam na faculdade de Direito, que a gente vai largando pela vida, tropeçando assim. Então, mas é disso que se trata. Eu acho que a associação já desempenha isso organizando, assim, mas acho que estamos num tempo melhor hoje do que há 10 anos atrás. Aproveitando o conceito que, infelizmente, é um conceito capaz de aprender o atual estado da sociedade capitalista, o conceito de politização, que vem sendo trabalhado por você, eu gostaria de chamar a atenção para um processo em curso em que a politização ela engloba o Estado, mas ultrapassa também o Estado, se espraiando pela sociedade civil. E o sintoma disso, por exemplo, é a privatização na guerra do Iraque e as várias formas de intervenção espraiada pelo mundo, que são efetuadas por organismos integrados ao Estado, mas que não necessariamente são organismos estatais. E articulado esse problema, gostaria também de chamar a atenção, queria que você se pronunciasse, sobre um processo de politização, de militarização da vida social, vamos chamar assim, que viceja em meio à democratização. Ou seja, o tal processo de democratização presenciou uma escalada exponencial e sempre procedente da violência. Uma violência espraiada, difusa, multifacetada. Então são duas questões bastante inquietantes que estão articuladas e que eu gostaria de socializar, gostaria